Seguinte, Richarlison, atacante da seleção brasileira e do Tottenham da Inglaterra, entrou no radar do Vasco da Gama. Jogador que é declarado torcedor vascaíno. Vasco já tem reunião agendada com empresários do lateral uruguaio Pumita Rodrigues para falar sobre renovação de contrato. O Vasco joga no dia de amanhã contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro e a arbitragem já está definida para o confronto. Se você não me conhece, o meu nome é João. Vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 200 likes, dá aquela moral pra gente que é importante. Não esquece também de clicar no botão de hypar, porque você ajuda a divulgar nosso conteúdo para mais pessoas. Estamos próximos de chegar à marca de 17.270 inscritos. Falta somente 5 pessoas, então dá aquela moral, beleza? Agora vamos lá pro vídeo porque tem informações importantes pra gente poder falar. Vamos começar falando da arbitragem do jogo de amanhã contra o Palmeiras no Allianz Parque. Isso mesmo, o Vasco joga no dia de amanhã contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo muito difícil e a arbitragem já está definida pela CBF. O árbitro da partida vai ser o Rafael Clay, do Rio Grande do Sul. Então tá ali, ó, segundo o Atenção Vascaínos, a CBF acaba de divulgar a arbitragem para a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, para a partida entre Vasco e Palmeiras na quarta-feira, amanhã. O escolhido foi Rafael Clay, do Rio Grande do Sul. Lembrando que o Rafael Clay apitou o clássico contra o Flamengo no Maracanã recentemente. Não lembro dele ter prejudicado o Vasco da Gama, nem nada do tipo, mas é um árbitro ali bastante conhecido, polêmico em certos momentos. Apesar que a arbitragem do futebol brasileiro não é das melhores, né? Não tem como a gente escolher o melhor árbitro, até porque não tem. Se for perguntar pra mim aqui, João, qual é o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro? Cara, eu não faço a mínima ideia. Qualquer um ali erra de uma maneira, meu irmão, inacreditável, né? Mas enfim, árbitro da partida de amanhã contra o Palmeiras já está definido e vai ser o Rafael Clay. Quero saber a sua opinião, torcedor vascaíno. Você acha que o Rafael Clay é um bom árbitro ou não? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Uma outra informação que tem é sobre o lateral esquerda ou direita agora, né? É um jogador que joga no lado direito do campo, lateral direito fixo, mas ele também agora foi improvisado na lateral esquerda, porque o Piton está fora, né, machucado, e na lateral esquerda tá jogando muita bola, tá jogando até mais mesmo do que na lateral direita, onde ele sabe jogar. Enfim, que loucura, né? Pumita Rodrigues, lateral direito ou esquerdo do Vasco da Gama, uruguaio, né? A questão do Pumita é a renovação de contrato do jogador. E segundo informações do Corujão Vascaíno, Vasco já tem agendada reunião com os representantes do atleta Pumita para discussão de possível renovação de contrato. Uma primeira conversa já aconteceu. Então os empresários do lateral uruguaio Pumita Rodrigues já estão conversando com o Vasco da Gama para esse quesito de renovação de contrato. Lembrando que o Puma, ele quer ter mais sequência de jogos, até porque ele tem o desejo de disputar a Copa do Mundo de 2026 com seu país, que é o Uruguai, né? E é um jogador que sempre está na lista de convocados ali do treinador do Uruguai. Jogando no Vasco da Gama, ele estando ativo e, obviamente, quase certeza que ele vá para a Copa do Mundo. Agora, se ele for reserva do Vasco da Gama, acaba ficando bastante difícil pro lateral do Vasco da Gama. Só que agora, o Diniz improvisou o Pumita como lateral esquerdo, e na lateral esquerda o Pumita tá jogando muita bola. Tá sendo um dos destaques do Vasco da Gama agora, né, depois dessa improvisação dele na lateral esquerda. Eu que criticava bastante o Puma aqui no sistema defensivo, sempre falei que o Puma é um lateral muito bom ofensivamente, atacando, mas defensivamente acabava pecando muito. Cara, agora defensivamente e atacando, ele tá sendo um lateral muito importante pro Vasco da Gama. Então é importante a gente saber sobre isso. E o Vasco já ali, né, agendou uma reunião com os empresários do atleta. Então talvez aí o Vasco queira renovar o contrato do Pumita, apesar que ele quer também um aumento salarial. Isso pode ser um empecilho nessa negociação. Bom, outra situação, pessoal, é sobre NT Vascaínos, a informação que eles colocaram pra gente. Vamos lá.
Ryan chegando, Richarlison saindo. Apuramos que o atacante Richarlison, que tem contrato até 2027 com o Tottenham da Inglaterra, deve deixar o clube na próxima janela. O Flamengo tenta a contratação do atacante Richarlison e já fez os primeiros contatos com o clube londrino. Para poder contar com o Pombo na próxima temporada, o clube da Gávea precisará desembolsar aproximadamente 20 milhões de euros. Lembrando que o Richarlison, ele é vascaíno declarado, tá? O Richarlison é um torcedor do Vasco declarado. Tem imagens dele, né, com a camisa da seleção brasileira e depois coloca do Vasco e tudo mais. Nas concentrações da seleção, ele vestindo a camisa do Vasco da Gama. Então é um jogador que é vascaíno, certeza absoluta. Então vamos lá. O Tottenham espera repor a provável saída de Richarlison e de Son, que já deixou o clube e tem se movimentado no mercado, buscando alternativas para o seu ataque. O nome do Ryan, joia cruz-maltina, ganha força no Tottenham. Como eu já falei para vocês aqui também no canal, que o Tottenham tinha um interesse sim na contratação do atacante Ryan. Além do cria vascaíno, os Spurs tentam repatriar Harry Kane, que está no Bayern de Munique e deve sair por 65 milhões de euros, multa prevista em contrato. Essa apuração foi feita pelo Léo Lacerda e também pelo Luiz Amadeu, de que talvez o Richarlison saia do Tottenham e o Ryan, né, entre no seu lugar, na sua posição, né? Então é importante a gente saber sobre isso pra gente ficar atento. E aí tá aqui uma matéria do vascaíno.net que é a seguinte: Richarlison entra no radar como grande sonho. Outro nome citado foi o de Richarlison, atacante do Tottenham. A saída do brasileiro da equipe inglesa é dada como provável na próxima janela. A próxima janela é só no final do ano. E o Vasco aparece como possível destino. Há até mesmo rumores de uma troca envolvendo o jovem Ryan. Já que o clube londrino tem interesse no atacante cruz-maltino, caso avance, a negociação seria considerada uma das maiores movimentações do mercado brasileiro. Até porque o Richarlison, ele tem um mercado no futebol europeu ainda, né? Ele é um jogador que pode jogar ali num time menor da Inglaterra, como, por exemplo, um Wolverhampton, por ali, né? Uns times ali pode jogar. Tem vaga no Newcastle também. Enfim, o Richarlison ainda tem mercado lá no futebol europeu. Então é importante saber sobre isso. Essa é a principal informação desse vídeo. Acho que você clicou, na verdade, por conta dessa informação. Então tá aí. Richarlison pode pintar no Vasco da Gama em 2026 ou até mesmo no final de 2025. Acho muito difícil, mas a gente tem que trazer essa informação aqui pra vocês. E aí eu tenho certeza absoluta que você tá curioso pra saber os números do Richarlison nessa temporada de 2025. Vamos lá, vou mostrar pra vocês. O Richarlison é um jogador que tem 28 anos de idade, não é nada de muito velho, nem nada do tipo. Ele nasceu na cidade de Nova Venância, aqui no Brasil. Ele tem 1,84 de altura, a posição dele é centroavante, ele é atual jogador convocado para a seleção brasileira, né? Sempre está na lista ali do Carlos Ancelotti. Ele tem contrato com o Tottenham até o dia 30/6 de 2027, mas como tá na matéria, ele deve sair do Tottenham ali numa rescisão contratual ou até mesmo ser envolvido numa troca, né? Com o Vasco da Gama pelo Ryan. É óbvio que o Vasco vai pedir um dinheiro, mas o Richarlison talvez seria uma boa, dependendo de quanto o Tottenham quer pagar por ele, pelo Ryan. Então tá aqui, o valor de mercado do Richarlison hoje é de 20 milhões de euros, é muito dinheiro, né? É um jogador que joga na ponta esquerda, na ponta direita e também como centroavante, tá? É um jogador que tem passagem pelo América Mineiro, pelo Fluminense, onde ele se destacou e depois foi vendido ao Watford da Inglaterra. Depois do Watford ele foi jogar no Everton, onde se destacou pra caramba, foi vendido por 39 milhões de reais, né? E aí depois ele foi vendido ao Tottenham, onde o Tottenham pagou 58 milhões de euros, perdão, não é de reais não, é de euros, 39 milhões de euros e 58 milhões de euros, dá mais de 300 milhões de reais.
né? É muito dinheiro mesmo. Pra eles, obviamente, não faz tanta diferença. Mas pra gente, clube brasileiro, não tem condições de pagar isso. Nessa temporada de 2025, na Champions League, o Richarlison jogou um jogo somente, não fez nenhum gol, nenhuma assistência. Na Premier League, de 6 possíveis jogos, né? O Richarlison jogou 6 e fez 3 gols e uma assistência. Então os números do Richarlison tá melhorando lá no Tottenham. A temporada passada ele acabou sofrendo por conta de lesões. Na Supercopa da UEFA ele jogou um jogo, não fez nenhum gol, nenhuma assistência. E na Copa da Liga Inglesa ele fez um jogo também, 0 gols e 0 assistência. Então na Premier League, de 6 possíveis jogos, ele jogou 6, fez 3 gols e uma assistência. São números muito bons, né? Jogando no campeonato que é a liga mais forte do mundo, que a galera fala. Na temporada passada, em 2024, não foi uma boa temporada pro Richarlison, até porque ele quase não jogou. Ele tava com uma lesão muito séria, né? Ficou fora por muito tempo. Lesão na coxa, lesão na panturrilha. Olha o tempo que... Você vê aqui, tudo vermelho aqui é questão de lesão. Então ele quase não jogou nessa última temporada. Agora ele voltou e voltou bem, pelo que parece, né? Então é importante a gente saber sobre isso. Beleza? Então esses são os números do atacante Richarlison, que talvez possa pintar no Vasco da Gama aí, né? No final do ano, ou início do ano que vem, enfim, vamos saber. É um jogador que eu já falei pra vocês, ele é torcedor do Vasco da Gama declarado, tá? Declarado mesmo. Enfim, importante saber sobre essa informação. O Vasco, pessoal, soltou a programação semanal, né, dessa semana aqui agora, e é o seguinte, o Vasco treinou ontem pela manhã, no CT Márcio Barbosa. Na terça-feira, que é hoje, ele treinou pela manhã e viaja para São Paulo já na tarde ou de noite. Na quarta-feira, joga contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. E quando acabar o jogo, o Vasco viaja de volta para o Rio de Janeiro. Até porque é uma viagem muito rápida, né? De 45 minutos de avião. Então é bastante rápido. Na quinta, o Vasco treina à tarde, né? Deve ter ali um recovery e tudo mais. Na sexta e sábado, o Vasco treina pela manhã no CT Márcio Barbosa. E domingo joga contra o Vitória em São Januário, às 4 horas da tarde. Então é importante a gente falar sobre isso, né? É importantíssimo a gente ver aí que o Vasco da Gama tá treinando, tá se preparando para os confrontos, que é super importante, não é mesmo? Enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal, que é muito importante, ajuda pra caramba na divulgação do nosso conteúdo. Eu tô investindo em coisas novas aqui pro canal, vinheta, transição, cara, muita coisa nova tá vindo aí pra vocês, novidades em breve. Tamo junto? É isso, pessoal, o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Clica no botão de hypar, deixa seu like, não esquece, é super importante. Talvez, né, daqui a pouco tenha mais vídeos, ou então amanhã, 6 da manhã. Hoje não teve vídeo 6 da manhã, peço perdão em relação a isso. É por conta que ontem eu tive uma semana inteira de prova, né, desde sexta-feira eu tô tendo, desde quarta passada eu tô tendo prova, e aí tem uma correria danada. Aí ontem eu acabei descansando um pouco e não gravei o vídeo pra vocês para as 6 da manhã. Mas tô gravando hoje, tem 2 vídeos aqui pra vocês assistirem disponíveis, beleza? Tamo junto, abraço a todos, deixa seu like, se inscreve no canal que é muito importante, ajuda pra caramba na divulgação do nosso conteúdo pra mais pessoas. Tamo junto, abraço a todos, saudações vascaínas!